Pessoas correm atrás de bens e esquecem da casa. Esquecem de viver com as pessoas que mais amam. Quando vê, você perde um filho, porque não viveu mais tempo com aquele filho. Quando vê, você perde seu esposo, não adianta murmurar depois que morreu. Viva a sua vida enquanto os nossos estão vivos. Eu pensava assim, poxa vida, meu pai tão forte, né? Tão... meu herói. Eu tinha meu pai como herói, né? Acho que todos os filhos têm, né? E eu pensava assim, nossa, se meu pai é tão forte, se o meu herói está de joelhos, nossa, deve ter alguém muito poderoso lá no céu. E eu quero conhecer essa pessoa. E é esses exemplos que nós temos que passar para os filhos. O Papa João Paulo II também, né? Vendo o pai dele de joelhos, rezando, ainda criança, né? Isso mexe com a criança. Isso deixa a criança mais perto de Deus, porque ela deseja estar com essa pessoa também, já que o pai está, né? A estrutura de uma família, de onde vem a educação primeiro? Quem ensina os filhos primeiro? É os pais. E de que forma que você pode ensinar os seus filhos? Dando o exemplo. As pessoas que acham que os nossos filhos precisam ser educados na escola estão totalmente errados. Primeiramente é na família. A educação tem que vir aqui de dentro. Quando nós levamos os nossos filhos para a escola, eles precisam ir lá educados. Quem reza se salva, e quem não reza se condena. Por quê? Porque é a oração que nos dá força, que nos sustenta, que nos ajuda a não desistirmos, que nos ajuda a renunciar àquilo que não é de Deus. E se a gente não for uma pessoa de oração, a gente fica vulnerável, né? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Quando a família tem um marido perdido na cachaça, na bebedeira, nossa, daí é triste. Por quê? Porque os filhos estão vendo tudo isso. Veja que os filhos, eles aprendem, há uma porcentagem muito grande, os filhos aprendem com o nosso exemplo. Então às vezes a gente fala e ele não aprende, mas está vendo o que nós estamos fazendo na casa. Jesus, ele se preparou 30 anos para pregar 3 anos, né, Dailon? E aí algumas pessoas me falaram, né, Dailon, assim, mas por que ele não falou antes, né? Por que ele esperou todo esse tempo? Porque era necessário. Se ele tivesse falado tudo o que ele falou quando ele tinha 15 anos, talvez ele não chegaria na idade adulta. Tinham matado ele antes. Então tudo é um preparo. E esse preparo nasce na oração. Eu não canso de falar. Tenha uma vida de oração. Porque uma pessoa, irmão, irmã, uma pessoa que começa a viver a vida de oração, a viver a vida que está aqui, é impossível a pessoa cair em depressão. Porque senão a Bíblia estaria errado nos ensinando como viver. A Bíblia é um manual, é uma carta de amor escrita a cada um de nós, de como nós devemos de viver este amor. Então quando nós vemos aqui, começamos a obedecer a palavra de Deus, não tem como cair em depressão. Você cai em depressão quando? Quando você vai se afastando da palavra de Deus, vai diminuindo as tuas orações e muitas vezes você querendo ficar sozinho. Eu não quero mais conversar com ninguém. Opa, liga um alerta. Alguma coisa de errado está. Essa palavra, nós podíamos dizer que é a excelência da caridade, a excelência do amor, aquilo que nunca vai acabar. Então, se você amar aqui na terra, saiba, meu irmão, minha irmã, que lá no céu você também vai amar. Porque o amor não acaba e a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então vai ser uma eternidade de amor, começando aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, amor,
não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade, o amor, jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, esta passagem ela fala dos dons, profetismo, dom de línguas, e nós vamos vendo aqui que a palavra ela é bem forte, porque fala: se não tiver caridade, de nada, não sou nada. Diz bem assim a palavra: não sou nada. Se não tiver caridade, eu não sou nada. Nada, o que é? É aquilo que não existe. Então, quando nós, presta atenção, meu irmão, quando nós vamos ajudar alguém naquilo que ela necessita, se nós estivermos fazendo aquilo por causa de Jesus, ela tem valor meritório diante de Jesus, porque você está fazendo por amor e não está querendo nada em troca. Quando nós usamos do dom de línguas, quando diz aqui, aspirai aos dons superiores, queira os dons superiores, sim, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos, que ele vai mostrar que é o da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, que retine, e não faz nada. Então você aspire aos dons superiores, queira o dom de línguas, queira o dom da profecia, mas se tudo isso você orar em línguas e não tiver amor naquilo que você está orando em línguas, se você vai profetizar no irmão, só porque você tem o dom e porque você acha que tem o dom vem de Deus, meu irmão. Tem que fazer tudo por amor. É isso que essa excelência da caridade está nos ensinando. Que tudo nós precisamos fazer no amor, sem nada querer de recompensa, meu irmão. Por quê? Porque perante Deus nós não somos nada. Mesmo que você fale de Jesus, Jesus, eu faço isso aqui porque eu quero o céu. Está errado. Não está fazendo por amor, está fazendo porque querendo uma troca. Eu quero o céu. Não, meu irmão, faça por amor. O céu você ganha fazendo as coisas por amor. Aí as pessoas acham que fazem um pouquinho, eu já rezo. Aí você pergunta, o que você reza? Eu rezo 3 Ave-Marias por dia. Aí você vai perguntar, o que você faz de caridade? Eu não ajudo ninguém. E caridade, vou dizer assim para vocês, caridade não é só ajudar um irmão que está necessitado de alguma veste, não é só isso. Você ajudar na igreja é caridade. Você ajudar a pessoa a limpar o salão paroquial é caridade. Você limpar a igreja é caridade. Você deixar tudo organizadinho lá dentro da igreja é caridade. Você arrumar a cozinha, ou arrumar o seu quarto, você arrumar, também é caridade. Tudo isso é amor. Sim, se você faz com amor. Agora, se você não faz com amor, então é melhor não fazer. Não faça. Se você está arrumando alguma coisa na sua casa, se você está fazendo uma coisa para o Senhor para se aparecer, não faça, é melhor não fazer, porque daí não faz com amor. Deus se entristece.
Ah, mas ele se entristece, ele é Deus? Sim, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece. Ele tem ciúme de nós, porque ele quer que nós nos entreguemos a nossa vida a ele. Ele sabe que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, nós seremos felizes. O problema é que o pecado veio e estragou tudo isso. O pecado veio e destruiu tudo isso. Nós estávamos conversando hoje no retiro lá, e foi falado sobre isso. O pecado ele nos deixa feio. Você já viu uma pessoa que tá perdida? O maninho que trabalhava com os drogados lá, na clínica lá embaixo dele, como uma pessoa que se embriaga todos os dias é feia, né? Até a pele da pessoa se torna feia. Feia e mal cheirosa. E mal não tem um cheiro ruim. Cheiro ruim. Aí a boca, você vai conversar, né? Você vai conversar com aquelas pessoas, o cheiro na boca, meu Deus do céu. Deus precisa transformar essa pessoa. As pessoas que fumam também ficam cheirando. As pessoas não conseguem sentir o seu cheiro. É um problema. Mas a gente cheira. Fica o cheiro nos dedos, fica o cheiro na cara da pessoa, fica o cheiro na camisa. Nós estamos falando isso. Não existe nenhum documento da igreja que diz que fumar é pecado. Não tem nenhum documento. Só que, meu irmão, se cheira mal, se fica na roupa da gente, se você leva para casa todo esse cheiro, você às vezes na casa nem sente mais o cheiro, as pessoas... Faz mal para a saúde, né? Faz mal para a saúde, tudo isso, e você continua nisso. Nossa, Deus quer transformar você. Quantas pessoas que se entregaram a Jesus depois da bebedeira, e como que a cor ficou curada, ficou bonita, ficou feliz. É assim, meu irmão. E não é só, nós não estamos falando disso. Uma pessoa que está cometendo adultério, é uma pessoa que está se enganando a si próprio, achando que pode enganar a Deus. Deus está em todos os lugares, Deus está vendo você cometendo o pecado. Você acha que Deus não vê? O dia que você está cometendo o pecado do adultério, Deus está vendo você lá cometendo. Se não se arrepender, vai para o inferno. Não brinque com as coisas de Deus. É coisa séria. É coisa séria mesmo. Nós temos um Deus que sofreu, morreu na cruz, e tudo isso Ele não murmurou. Tudo isso aqui, tudo que bateram nele, Ele chega lá na cruz e diz: perdoai porque não sabem o que fazem. Ele estava perdoando quem? Não pense, meu irmão, que é os soldados que estavam ali, o sumo sacerdote e os saduceus, os fariseus. Não coloque, o Pôncio Pilatos. Não, irmão. Sabe quem que colocou Jesus na cruz? Eu e você. Pecado. Toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos cravando Jesus na cruz de novo. Que coisa ridícula nós fazer isso. Que coisa horrenda nós cravarmos Jesus. É como se Ele deu a vida para nos salvar, sofreu tudo isso, carregou sobre si os nossos pecados, diz a palavra, para nos levar para onde? Para o céu. Deus quer levar você para o céu, irmão. E daí você acha que não, mas um Deus morto que ressuscitou, mas que sofreu. O maninho falava de 30 anos que ele viveu, para depois foi aprendendo com sua mãe, foi nascendo. Ele é Deus, mas ele aprendeu. Ele quis assumir uma carne, mas aprendeu. E depois 10% dessa vida ele deu para pregar. Necessitou 3 anos. Só 3 anos, para colocar o amor numa cruz. 3 anos. Por isso, meu irmão, quando você lê a palavra de Deus, Jesus, quando Ele recebe o Espírito Santo, vem como pomba. Logo que Ele recebe o Espírito Santo, para onde Ele vai? Para o deserto, ser tentado. O que essa palavra está nos ensinando? Quando nós recebemos o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo,
a mudança de mentalidade, sabe para onde que nós vamos? Ser tentados. É isso aí. A vida de Jesus, ela é um reflexo daquilo que vai acontecer com nós. Por isso que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos tentados, nós vamos para o deserto. E como que Jesus se fortaleceu? Sendo Deus e respondendo Satanás com a palavra de Deus, sendo que ele veio citando passagens bíblicas. Satanás não sabe interpretar a palavra de Deus. O nosso Deus sabe nos ensinar. Depois que ele vai para o deserto, ele volta, aí ele começa a escolher os 12 apóstolos para viver com ele, viver uma vida de Deus, uma vida sabendo que, chamando eles iriam para onde? Para o sacrifício. Eu chamo você, você vai sofrer, meu irmão, só que o galardão, a coroa da glória você vai ganhar. Por isso que neste mundo, se nós entendêssemos que nós fomos criados por Deus, e temos só uma passagem aqui, se nós entendêssemos que nós fomos criados para o céu, e que essa provação é o tempo que nós vivemos aqui na terra, é ali que vai dizer se nós vamos para o céu ou para o inferno. Se nós vivemos uma vida de Cristo, e se nós morremos com o Espírito Santo dentro de nós, agindo, nós vamos para o céu. O Espírito Santo precisa estar em nós. Como que se expulsa o Espírito Santo de nós? Pecado mortal. Pecado mortal é dizer não para Deus, é expulsar o Espírito Santo de mim. Quando nós renunciamos ao pecado, se arrependemos e confessamos os nossos pecados, o Espírito Santo vem neste corpo, que nós podemos dizer depois da confissão: maninho é santo? Sim. Depois da confissão, se ele está em estado de graça, ele é santo. Sim, vai para o céu. Pode passar pelo purgatório, por causa que pode, se ele pecar um pecado leve. Mas ele é um homem santo. Todos aqueles que confessam os seus pecados, que se arrependerem e se confessam, é um homem santo. Por isso que as pessoas falam, quando você se confessa, se logo você morrer, só uma brincadeira, Jesus tem que pegar você pelo pé, de tão santo que você está. Meu irmão, é difícil ser santo? Porque é um caminho estreito, mas não é impossível, porque nós temos um Deus do impossível, maninho.